Uma coisa que eu acho que vai ser a grande batalha jurídica da inteligência artificial, qual é? Os direitos de propriedade dos dados que vão alimentar esses modelos generativos de inteligência artificial. A própria geopolítica de onde esses dados estão hospedados, né? Porque hoje o mundo cada vez mais partido, a localização do dado também passou a ser relevante. Que é o ponto da IA soberana, né? Como que a gente protege os dados nacionais aqui, das empresas, das pessoas e do próprio governo. Não é sobre censura. Cabe uma política pública, como você falou, de saúde, de educação, para exatamente regular o dado, né? Porque as empresas, elas são custodiantes desses dados, elas não são donas desses dados. A própria IA criando dados para ela consumir e gerar insight para alguém tomar uma decisão. Isso é perigosíssimo. A gente vai entrando numa era que também isso pode ter impactos de perpetuação dos vieses da sociedade, de problemas sérios, principalmente na questão bélica. Você sabia que deixa um rastro de dados todos os dias? Desde o momento em que você desbloqueia o celular, pesquisa um produto ou compartilha a sua localização, você está alimentando um sistema invisível que sabe mais sobre você do que você imagina. Mas quem tem acesso a esses dados e o que está sendo feito com eles? Para entender o poder dos dados e como eles podem moldar decisões de negócios, comportamentos e até políticas globais, nós vamos tratar do tema em 2 episódios. No primeiro, vamos falar sobre a transição da era digital para a era da inteligência, quando inteligência artificial, automação avançada e algoritmos passam a interpretar, aprender, analisar e agir sobre os dados em tempo real. No segundo, a gente vai entender como é possível criar uma cultura data-driven. Nessa conversa, nós recebemos 3 convidados muito especiais que vão esclarecer como o uso da inteligência artificial e o consumo digital já impactam o nosso dia a dia e o que isso significa para o nosso futuro. Entre eles estão a Cila Schumann, minha amiga, querida e CEO do IDEA, Instituto de Pesquisa, estrategista de comunicação e uma longa trajetória em marketing e mobilização de causas. Prazer em te receber aqui no estúdio. Prazer é todo meu, obrigada. Temos aqui também como convidado o Jefferson Dente, que é Chief Disruption Officer da Deloitte e que tem liderado a estratégia de transformação das organizações rumo à era da inteligência artificial. Que bom ter você aqui com a gente também nesse bate-papo, Jeffs. É um prazer, Mona. Muito obrigado pelo convite. Acho que vamos ter discussões boas hoje. Bom, e também quem participa conosco, mas remotamente de Washington, dos Estados Unidos, é o Maurício Moura, fundador do IDEA, Instituto de Pesquisa, doutor em Economia e Política do Setor Público, professor da Universidade George Washington. Obrigado, Maurício, pela sua disponibilidade. Eu só te conhecia das participações em TV Globo, Globo News, então que honra ter você aqui conosco nesse podcast. Mona, obrigado pelo convite. É um prazer estar com o Jefferson e com a Cila nesse bate-papo, nessa discussão. Eu acho que ele vai orientar muito a gente sobre tomadas de decisões, não é, gente? Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a entender por que é preciso transformar dados em conhecimento. Eu gostaria de começar com a inteligência artificial. Jefferson, vamos começar com você e a qualquer momento Maurício, Cila podem interromper, um participar da resposta do outro. Se o dado é o combustível da GenAI, quem controla esse combustível? Excelente pergunta. Esse é um grande desafio que a gente vê no mercado, né? As empresas, as organizações vêm coletando dados há muitos anos. Lá atrás se falava muito por que eu faço essa coleta e este uso, né? Hoje a gente percebe o real valor que o dado tem. Então, as empresas precisam se organizar em torno do que a gente chama data-driven, a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas precisa, esse é o grande diferencial que a gente tem, né? Então, a tecnologia ela pode ser igual para todo mundo, a GenAI pode ser igual para todo mundo, a eficiência que se busca é igual para todo mundo, mas sem o dado, você não vai ter a criatividade e não vai ter a estratégia correta para fazer isso. Então, o dado é o que vai delimitar ou que vai alavancar a estratégia de cada uma das organizações. Cila, você trabalha com dados há bastante tempo, o Jefferson falou que as empresas estão coletando dados há bastante tempo, mas eu te pergunto, isso é uma realidade para todos?
essa primeira pergunta. E eu queria saber também se os dados podem ser considerados um bem público, né, como a saúde ou a educação. Olha, os dados são públicos, mas eu considero que os dados pertencem principalmente à pessoa que deu o dado, né? Então, acho que essa é a grande questão que a gente está resolvendo fazendo, né? Porque tudo está indo muito rápido, talvez mais rápido do que nós humanos podemos controlar, mas ao mesmo tempo precisa ter uma regulação, né? Quando a gente fala de regulação, as pessoas se arrepiam, dizem não, então agora vai ter censura, não é sobre censura, né? Assim, na minha visão, o dado é da pessoa e ela precisa, de fato, dar autorização para o uso desse dado, né? Os dados não são, né, não podem ser usados de qualquer forma. Então, eu não considero que isso é um bem público no sentido de que a pessoa dá o dado e isso pode ser feito por qualquer pessoa, mas sim, ele cabe uma política pública, como você falou, de saúde, de educação, para exatamente regular o dado, né? Porque as empresas, quando a gente fala das big techs, elas são custodiantes desses dados, elas não são donas desses dados, o dado continua sendo da pessoa. Você gostaria de acrescentar em relação a essa primeira pergunta, Maurício? Bom, eu acho que eu tenho três comentários sobre o que foi posto. Em primeiro lugar, que talvez essa seja a grande discussão da humanidade daqui em diante, né? O quanto que a geração individual de dados é pública ou privada e quanto que, eventualmente, pode-se ter uma remuneração por isso, né? Porque uma das coisas que os modelos de inteligência artificial vão sofrer é justamente a fonte de dados, né? Porque o modelo ele vai melhorar, vai aprender através da qualidade do que entrar no modelo, né? E essa qualidade depende de quem gerar esses dados. E essa geração ela vai ser gratuita, como é hoje, porque assim, na prática, hoje nós todos trabalhamos de forma gratuita para as grandes empresas de tecnologia que estão coletando dados a nosso respeito e usando isso para monetizar, principalmente em publicidade, né? Esse modelo vai se perpetuar? Essa é uma pergunta. A outro ponto é como é que a humanidade vai caminhar para a transferabilidade de dados. Eu hoje tenho meus dados numa empresa de mídia social X que eu quero passar para uma Y, né? Eu posso transferir esses dados, a portabilidade de dados, assim como a gente tem portabilidade em previdência privada, né? Mal comparando, como é que a gente vai tratar a portabilidade como uma coisa privada? Enfim, essas discussões são... E uma coisa que eu acho que vai ser a grande batalha jurídica da inteligência artificial, qual é? Os direitos de propriedade dos dados que vão alimentar esses modelos generativos de inteligência artificial. Vai se remunerar as pessoas por isso ou não? A gente já tem batalhas jurídicas em andamento em relação a isso. Então, assim, o caminho é muito mais complexo do que a gente está hoje tratando. Nós estamos só no primeiro capítulo, né? Mas eu fico pensando, né? Se os dados hoje são considerados ativos, né? Quem é que deveria ser o dono desses dados? São indivíduos, empresas, o Estado? Por que é importante a gente definir quem deve ter a custódia, ser o responsável por eles, Jeffs? Essa é uma outra grande discussão que se tem no mercado, né? Porque e hoje começa a se falar bastante de soberania da IA e soberania dos dados, justamente por força de todas as regulações e de todos os mecanismos que estão sendo criados no mundo, né? Então, quando a gente fala de soberania, a gente está falando de proteger, por exemplo, dados nacionais. Então, isso pode estar lá no governo, né? Isso pode estar lá nas empresas também utilizando isso, e vai atingir o indivíduo. Então, acho que a gente vai ter que olhar de uma forma que o dado individual é protegido, custodiado pelo próprio indivíduo, e talvez não seja a IA que vai fazer isso, a gente vai ter que misturar a tecnologia, a IA nunca vem sozinha, a IA vem acoplada com uma série de tecnologias, vão ter os dados das empresas, porque isso gera vantagem competitiva, né? Se eu tenho, como eu comentei, se eu tenho as mesmas tecnologias, os mesmos modelos, os mesmos processos, se eu tiver o mesmo conjunto de dados, todo mundo é igual. Não tem vantagem, você não tem inovação no mercado, né? E a mesma coisa de governo, porque você tem que proteger o patrimônio do Estado, né? Você tem que proteger o Estado. Então, acho que, seja do ponto de vista de governança ou do ponto de vista regulatório, a gente vai ter que olhar para esses três ambientes, né? Para esses três personas, e estabelecer critérios para esta custódia. Então, nem todo dado ele vai ser individualizado, né? Obviamente que a gente deixa rastros, mas tem dados que são empresariais, do processo produtivo, tem dados que são do Estado. Então,
cada um no seu pedaço a gente vai ter que tratar. Uhum. Agora eu estava me lembrando, enquanto você estava falando aqui, e Sila, como jornalista, também deve se lembrar muito bem, Maurício, que a gente teve aqueles leaks muito antes da era digital. E hoje em dia, então, com a era digital, que todo mundo ficou muito mais vulnerável, mesmo que você é o custodiante dos seus próprios dados, eu estou falando como empresa, tá? Não a nível pessoal, você corre esse risco, né, também de ter vazamentos de dados, leaks, coisas que te deixam numa situação mais frágil, né? Sem dúvida. E aí acho que entra muito, é muito importante o papel da educação, né? Em como que você lida com o que te pedem, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, esses testes que ocorrem nas redes sociais, que perguntam, com que atriz eu me pareço, que cor eu sou, você está dando dados, você está entregando os teus dados para fazer uma brincadeira, né? Que parece muito ingênua, mas você está eu acho que precisa dessa educação para você sempre saber que quando você está entregando alguma resposta, você está alimentando algum banco de dados, como disse o Maurício, gratuitamente, dados esses que podem ser usados para o algoritmo, que podem ser usados para uma tentativa de compra, para um vazamento, como você falou, né? Hoje a gente tem aí um problema enorme, né, de golpes na internet, né, em que você vai dando seus dados e tem golpes, né, a gente acha que é muito mais no lado político. Política, inclusive, é um dos menores problemas disso, né? Você tem golpes no mercado financeiro, você tem golpes com relação a vagas de emprego, uma série de questões que te mandam um link e você acha que está dando dados para o seu bem e você acaba caindo num golpe. Então, acho que a educação é muito fundamental. Desculpa, já. Desculpe eu. Um ponto importante que a Sila está trazendo é que esse dado não necessariamente está na Big Tech, né? A gente tem que deixar isso claro. Então, qualquer interação que você está fazendo, seja uma foto, seja na mídia social ou um sistema que está na Big Tech, existe uma vulnerabilidade. Então, essa educação, essa conscientização tem que estar nisso, né? Uma foto, sua voz, né? Hoje tem clonagem de voz, né? Então, um telefonema que você está recebendo tem uma IA, pode ter uma IA trabalhando por trás, entendendo os padrões e os tons de voz, né? As nuances, para que depois replique isso, né? E vai passar por você no mercado. Então, essa conscientização vai muito além de lidar com o e-mail ou com a tecnologia que está na Big Tech. Está em qualquer situação que pode ter uma conectividade ali com o seu dado. Do ponto de vista prático, Mona, todos os conselhos de administração hoje lidam com essa discussão de risco cibernético, né? Eu acho que é um dos temas que começou a estar presente nos conselhos de administração de uma forma muito, muito forte. Obviamente que isso está ligado também ao tema da inteligência artificial, que é outro tema que ganhou relevância nos conselhos. E também, junta-se a isso, não sei se a gente vai tocar nesse ponto, a própria geopolítica, de onde esses dados estão hospedados, né? Porque hoje o mundo cada vez mais partido, a localização do dado também passou a ser relevante. Que é o ponto da IA soberana, né? Como que a gente protege os dados nacionais aqui, das empresas, das pessoas e do próprio governo. Interessante. Você estava falando, Sila, em educação, e você completou, né? Acho que você usou uma palavra numa apresentação sua que eu gostei, que é letramento, né? As pessoas precisam ser educadas, né, para essa era digital e todas as implicações que tem no compartilhamento de dados, nas vulnerabilidades. Isso mesmo. Não, isso mesmo, por conta do não conhecimento, né? Então, aquele simples flag que a gente faz aceitando ali uma tecnologia, a gente está vulnerável. Então, o primeiro passo do letramento é a conscientização. O que é o nível básico do que entender o que é a tecnologia, né? E por que os dados alimentam tão fortemente essa tecnologia. Então, o primeiro passo do letramento é isso, a gente trazer de forma mais uniforme um conhecimento básico para todos lidarem com isso. O segundo momento que eu coloco a gente precisa trazer em profundidade, né? Então, primeiro é conscientização, segundo é profundidade, para justamente a gente remodelar a forma como a gente entrega, né, valor dentro da empresa, entrega valor dentro do governo, enfim, qualquer instituição. Então, aqui é o que a gente chama, tem um termo em inglês chamado Tech Save, né, que é preparar as pessoas. E aí tem que ter fundamentação matemática, ciência da computação e estudar mesmo a fundo esses conceitos, né, para que a gente consiga modelar com a tecnologia.
Quero colocar uma pergunta para o Maurício, mas todos podem comentar, né? Falando da organização dos dados, Maurício, esses dados coletados por governos, organizações, eles usam grandes volumes de dados, né, Big Data, que você já citou, né, para identificar tendências, tendências sociais, tendências econômicas, ambientais, né? Como é que eles transformam, as empresas transformam, os governos, tudo isso em informação, insights, em tomadas de decisões? Bom, acho que esse é o grande valor agregado, né, da coleta de dados, é você transformar em algo que seja útil para o seu negócio. Aí tem duas pontas importantes. Bom, primeiro tem a ponta da tecnologia, né? Tecnologias são necessárias para você agregar essa quantidade de dados e produzir análises, né? Claro que hoje a inteligência artificial vai tomar conta desse espaço, né? A gente tinha vários algoritmos, machine learning, tem uma evolução disso, modelos neurais, hoje é a inteligência artificial. Mas eu queria também, uma outra ponta que eu acho fundamental é o capital humano também, né? Uma das coisas que mais se fez presente no mercado é justamente a demanda por cientistas de dados, né? Seja o cientista de dados na área de saúde, seja o cientista de dados na área financeira, o cientista de dados na área de ciências sociais, enfim. Essa figura da pessoa que consegue transformar dado em valor agregado, em informação, modelar, porque por mais que a inteligência artificial ela demanda uma interação também. Eu sempre brinco nesses softwares de inteligência artificial, quanto melhor a pergunta, melhor a interação que você tem com a inteligência artificial. Ou seja, você sempre vai ter que ter capital humano com um grau de especialização muito específico para poder transformar toda essa coleta em informação. Então a gente precisa, como sempre, né, desde a Revolução Industrial, uma combinação de capital e trabalho muito forte nesse aspecto. É muito interessante isso. Alguém quer comentar? Não, trazendo para o nosso universo, né? A gente, Maurício e eu, trabalhamos com pesquisa de opinião pública, né? Uma coleta de dados, mas se não tiver esse capital humano que possa fazer a análise do que a gente recebe, esses dados podem não ter valia, né? Então, acho que o capital humano continua importante e voltando ao que eu estava falando antes, né? Que eu mencionei fake news, né? Não era exatamente ataque cibernético, mas fake news eu acho que devia ser uma disciplina na escola. Você chegou a falar, né, numa apresentação, Jeffs, que quem não tem análise em cima de coleta de dados está fora do jogo e que isso tem que ser feito online. Acho que pouquíssimas empresas conseguem fazer isso online, né, também. Hoje. A gente percebe, até pesquisa do MIT, que 95% dos projetos, né, eles falham, né? E não é só uma questão da coleta do dado e da análise, né? A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter capital humano para fazer tudo isso, né? E capital humano cada vez mais vai ser necessário por conta dessa transformação de todos os setores, né? Então, as aplicações novas vão ser todas baseadas em IA, né? São estatísticas e a gente vê e sente isso dia a dia conversando com os clientes e com o mercado, né? Então não é só o analítico, né? A gente tem que estar ciente de que aquilo que a gente conhece como tecnologia vai mudar significativamente, vai ser transformado e talvez a gente não tenha nenhum departamento. E essa questão do online, ela vem direto a isso, porque velocidade vai ser um dos aspectos fundamentais de competitividade no futuro. Então, um cliente que no passado, se a gente pegar o setor financeiro, aproveitando que a gente está na Febraban, né, eu ajudei muitos bancos aqui nos processos de crédito imobiliário, tinha processo que levava um mês. Né? Com a inteligência artificial, o advento do dado, talvez o consumidor, o cliente, espere em minutos isso. Então, a conectividade do dado é tão importante quanto o teu dado, a análise do dado, mas a resposta e a velocidade para criar uma experiência, ela vai ser algo diferenciador no futuro. No futuro próximo, a gente não está falando de 20 anos, a gente está falando no futuro próximo. Até eu estava conversando com um banco outro dia, ele estava me falando que depois que eles colocaram a inteligência artificial para lidar com a questão das fraudes, melhorou imensamente o controle, né? Por conta de você já ter a geolocalização, por conta de você já ter uma série de dados, eles conseguem chegar muito mais rápido e o próprio cliente está gostando mais, né?
Então, acho que tem aí um caminho aí de adaptação. Agora, Cila, quando eu estava ouvindo o Maurício falando, né, da interpretação dos dados, eu fiquei pensando, quem será esse intérprete da IA? Né? É um psicólogo, é um analista, é alguém de humanas, é alguém de exatas, é o cara que examina, né? Esse cara que é o tradutor, né? O que vai realmente, o insight, ele não é a IA ou a máquina que vai te dar, né? É o ser humano ali, né? É um ser pensante com discernimento. Mas qual é a carreira, qual é a profissão? Eu acho que em cada área uma, né? Acho que em cada área você vai ter uma profissão, mas assim, olhando, né? Acho que os especialistas em dados, esses sim, não acho que eles sejam substituíveis nesse momento, apesar de se falar disso, né? Dizer, a inteligência artificial veio para substituir essas pessoas, eu não enxergo assim. Acho que esses especialistas são cada vez mais necessários, né? Mas daí em cada área você tem, né, a sua necessidade. Você tem uma ideia, Jefferson, poderia até ser um economista, porque os economistas eles estão sempre trabalhando em cima também de tendências e de análise de dados, e de interpretação e de previsão. A minha visão é de que todas as áreas, né, vai passar por essa transformação e cada profissão vai ter um pedaço ali com dados, IA e análise, dentro da sua competência. Obviamente o economista, né, porque uma das questões que a gente aborda para Agentic AI é a criação de cenários de simulação. Então isso potencializa um economista a criar cenários futuros. E aí o Maurício aqui é especialista, não sou eu, mas ele vai potencializar o economista. Mas o médico também vai ser potencializado, né? O cientista de dados também vai ser potencializado. Então acho que a gente vai ter um grupo que vai estudar e criar mecanismos de tecnologia, e esses vão ser os matemáticos, os estatísticos, os cientistas da computação, eventualmente os econometristas e esse pessoal, mas todas as profissões vão passar por uma transformação onde este conjunto dado AI vira uma competência do profissional e não uma profissão per se. Então é isso que a gente tem visto. E se a gente olha, né, as empresas que têm aplicado IA, também tem bastante estatística sobre isso, elas não estão demitindo as pessoas, pelo contrário, elas estão ganhando assertividade, qualidade e estão criando um mindset diferente dentro de cada uma daquelas profissões. E eu acho que esse desafio é maior, porque se fosse um desafio de põe a IA e corta, a gente ia ter um outro problema, um problema social para resolver. E aqui acho que é um problema um pouco diferente que a gente tem para resolver de cultura, de modelo operacional que a gente vai ter dentro das organizações. Mas Mona, tem uma discussão da academia de ciência, principalmente da neurociência, que é uma discussão bastante importante, que a interação com a inteligência artificial ela não roube do ser humano a capacidade de articular pensamentos e articular ideias. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Duke, que eu achei super interessante, que pediram para alunos desenvolverem um texto sem AI e um texto com AI, um projeto com AI. Os alunos que desenvolveram o texto sem AI lembravam muito mais do que tinham escrito do que os alunos que desenvolveram com AI. Significa que o cérebro humano, se ele não foi estimulado a pensar, a ter o pensamento crítico, a desenvolver o raciocínio, ele terceirizar esse raciocínio para a inteligência artificial, a gente vai ter um problema sério na humanidade. E eu acho que esse é um grande desafio. Porque a gente não pode deixar com que a construção, a semântica da construção intelectual fique nas mãos da inteligência artificial. E assim, a tendência de você terceirizar, uma coisa é terceirizar a atividade, outra coisa é terceirizar o pensamento crítico. Esse talvez seja um grande desafio, porque o cérebro precisa ser estimulado para isso, e o que a AI faz é justamente o contrário, desestimular a articulação cerebral. Então, isso é uma discussão super acadêmica, super científica, mas é um grande desafio que você vai ter daqui para frente. Muito, muito bom esse ponto. Foi muito bom que você lembrou, né? Realmente, se a gente não usar, enferruja bem. Para a gente, né, Mona, que tem a formação de jornalistas, que escrever né, uma atividade não só prazerosa, como tranquila, né? A gente tem esse dom e essa repetição, essa técnica, né? Para a maioria das pessoas, não. Então, acho que essa, né? Se você tem uma dificuldade para responder um e-mail, né? Que é o que o Maurício chamou de uma coisa funcional, né? Não só uma dificuldade, mas se você não quer gastar tempo com aquilo, ótimo, né? Agora, se você realmente vai fazer um pensamento crítico, produzir um texto, publicar um texto e recorrer
a inteligência artificial perde bastante do sentido, e eu considero até bastante perigoso para a humanidade você começar a entrar nisso, né? Uhum. Bom, falando mais sobre qualidade de dados, né? O que é data poisoning? E como é que ele pode comprometer a integridade de modelos de inteligência artificial? Eu pergunto para o Jeffs, mas todos podem comentar como sempre. Bom, o valor do dado está diretamente ligado à qualidade dele, né? Então, o quanto a gente coleta, o quanto a gente consegue transformar esse dado em real informação, em real insight. Então, esse processo também, isso não é novo, né? Só que quando a gente aumenta a quantidade, isso traz visibilidade, né? Então, isso vai desde colocar dados errados, transações que estão sendo feitas internas erradas, dados internos que estão sendo implantados, deepfake, né? Então, a gente sempre pensa o dado ali, aquele número, aquela informação, mas isso pode vir de uma foto, pode vir de um áudio, pode vir de vários lugares. Então, isso sempre existiu, né, no mundo analógico e vai existir no mundo digital, só que potencializado agora, né? E essas informações que entram ali nos bancos, elas podem corromper a análise, podem desviar os insights que a gente teria. Isso vai fazer com que se tome decisões erradas e algumas dessas decisões podem ser perigosas para a sociedade. Se a gente estiver falando do setor de saúde, se a gente estiver falando do setor de aviação, isso pode ser perigoso. Então, poisoning é como a gente estivesse contaminando esse dado internamente ou com dados externos, isso pode vir inclusive do deepfake, né? E isso vai transformar ou vai trazer um resultado diferente que não é real para se tomar. Como que eu controlo isso? Eu tenho que ter uma competência dentro de casa, né? Que seria uma curadoria? Que seria uma curadoria, né? E aí tem vários pedacinhos, desde o que é um catálogo de dados, o que deveria ter dentro daquele item, né? E aí você vai fazendo um processo de curadoria ao longo da cadeia que o dado está sendo utilizado. Então, esta é uma profissão que vem surgindo, né, em vários lugares, né, e não necessariamente o dado que está no Big Data, né, porque a gente sempre fala muito do dado que está lá no Big Data, represado, mas muitas vezes, assim, coisas muito simples que está saindo da sua empresa. A Sila acabou de falar aqui de texto, né? Se esse texto não tiver uma curadoria e tiver lá IA fazendo com dado contaminado, né, você pode colocar em pânico, um jornalista pode colocar em pânico uma sociedade. Então é disso que a gente está falando. Então é um processo de curadoria ao longo da vida do dado, desde que ele entra na empresa até o momento que ele está saindo. E toda a limpeza, né? E toda a limpeza que tem que ser feita nele. Então, Sila, quais os impactos de um modelo treinado com dados adulterados, né? Dá para a gente dar exemplos de vieses que eventualmente vocês já presenciaram em algum projeto que é possível falar? Olha, na minha área, né, que é a da política, né, das campanhas políticas, acho que a gente está correndo aí vários riscos, né? Um deles é dos deepfakes, né, que o Jeff citou aqui, né, que não é exatamente dado, mas aí a gente está entrando em rede social e em conteúdos que vão para as pessoas. A gente até como Camp, né, o nosso clube de marketing político, a gente até atuou junto ao TSE exatamente para impedir as deepfakes nas campanhas, né? Isso é um trabalho importante, mas da nossa atividade aqui, né, de campanha, quando eu olho para uma pesquisa, se eu origino uma pesquisa com dados que não são confiáveis, eu origino todo um pensamento que também não tem credibilidade, que pode me levar para uma decisão errada. Então, acho que exemplos são tantos, acho que o dia inteiro, atualmente, a gente se depara com exemplos de dados que estão mal colocados para decisões erradas, e aí você vê em empresas, vê em qualquer setor, mas aí se a gente entrar nos exemplos do Jeff, aí começa a ficar perigoso, que é na medicina, que é na aviação, né, que são em setores financeiro. Setor financeiro, sem dúvida nenhuma. Tem algum assim, exemplo assim, gritante que você poderia dar? Assim? Tem exemplos, mas acho que mais do que dar o exemplo, porque eu acho que isso aqui pode expor um pouco também o cliente, eu acho que são 3 situações que isso pode acontecer, né? Acho que o primeiro é na coleta, né? Então quando está aberto e você assume aquele dado como uma verdade, sem uma curadoria. 2, quando eu estou perguntando ao dado, então existe a habilidade, né? A gente falou muito de análise aqui, mas existe a habilidade de perguntar. Se eu enviesar a minha pergunta, eu vou ter uma resposta totalmente comprometida ou com ruído, né? Isso acontece muito, né?
A gente sempre fala que tem os engenheiros de plantão, tem os estatísticos e matemáticos de plantão em todo lugar. Então, se eu faço a pergunta errada, eu conto a mim na saída, que é uma segunda camada desse dado. E um terceiro aspecto que a gente tem que olhar, que pode contaminar tudo isso, né? Então, a entrada, a pergunta correta que a gente precisaria citar aqui, a IA pode criar dados sintéticos. Então, a própria IA criando dados, né, para ela consumir e gerar insight para alguém tomar uma decisão. Isso é perigosíssimo se a gente não souber manusear bem isso. Então eu quero, um exemplo simples, eu quero testar um sistema. Então eu crio uma massa, um conjunto de dados grandes e eu testo. Só que se eu não tiver uma supervisão dessa IA, aquele conjunto de dados pode validar um sistema que não é bom para ninguém. E aí eu vou gastar um esforço financeiro e físico para consertar tudo aquilo. Então, eu acho que tem essas três situações, em qualquer uma delas a gente tem inúmeros exemplos em vários setores, né, desde impacto pequeno a grande, alto impacto. Você gostaria de comentar, Maurício? Agora, mano, a gente está falando aí de fraude, né, de má-fé, né, mas é importante dizer que um dos problemas que a humanidade vai enfrentar é que esses dados reproduzam os vieses que já estão estabelecidos na sociedade, né? Os vieses de gênero, os vieses de renda, os vieses culturais e religiosos, porque, obviamente, né, esses dados vão sair de algum lugar, e se isso for uma reprodução dos piores problemas que a humanidade apresenta, né, esses vieses se perpetuarem, obviamente que a gente vai estar dando um passo atrás como evolução humana. E também, uma das coisas que tem um debate muito grande é na área de defesa, né? Porque uma das coisas que a guerra na Ucrânia tem ensinado para a humanidade é que hoje a guerra é basicamente uma guerra eletrônica, com o manuseio e uso de drones, que basicamente monopolizam os ataques de ambos os lados, ataque e defesa de ambos os lados, e isso de alguma maneira é operado via computador, via geração de dados e frequência. Então, a gente vai entrando numa era que também isso pode ter impactos de perpetuação dos vieses da sociedade e de problemas sérios, principalmente na questão bélica também. Uhum. Não, é simplesmente aterrorizador, assim, porque eu sou a primeira pessoa a questionar quando me mostram, você viu isso aqui? Eu falo, mas será que isso é verdade? Não, você sabe de onde vem? Qual é a fonte? Como é que é? Porque as pessoas têm, a internet, ela equalizou as informações que chegam de tudo quanto é lado, e a gente vive inundado em data e informação, e as pessoas não questionam, né? Elas vão direto, a primeira iniciativa é acreditar e não questionar, quando deveria ser o contrário, né? Tanto é que eu considero que a nossa profissão aqui, sem ser corporativista, mas jornalista, vai ter um renascimento como produtor de conteúdo. A gente já vê aí influenciadores hoje que não é mais vender uma bolsa, mas sim ter uma curadoria e ter uma credibilidade, uma autoridade para falar de determinados temas e fazer exatamente isso que você falou. Isso é verdade ou não é verdade? Está todo mundo atrás de saber isso é verdade ou não é verdade. Baseado em quê? Né? Em uma formação, em uma ética, em uma experiência. E voltamos ao letramento. Né? A gente volta aqui ao letramento, porque as pessoas não conhecem, né? E começam a manusear isso tudo. Né? E pegando até um pouco da fraude, hoje se fala muito do Shadow AI, né? Que são essas pessoas que ainda não têm todo o arcabouço de conhecimento para manusear o dado e a tecnologia, né? E baixam lá uma ferramenta dentro da empresa e começam a colocar arquivos, dados sigilosos, e você está colocando isso para fora da organização, treinando modelo, gerando fake news, etc, etc, etc. Então, a gente acaba voltando sempre à questão educacional e letramento, né, também das pessoas, para ter essa conscientização. Meu Deus, que vai dar essa salada de frutas? Mas acho que a gente vai, assim, eu sempre olho o copo meio cheio, mas eu considero isso mesmo, né? Eu, quando comecei a produzir mais conteúdo na rede social, foi por conta de uma informação que eu li dizendo, olha, daqui a muito pouco tempo, a maior parte dos conteúdos que a gente vai ver nas redes sociais vão ser produzidos por inteligência artificial. Portanto, quem começar a produzir conteúdo antes e tiver credibilidade vai ter um espaço maior na sequência, porque vai ser considerado como uma fonte confiável. Portanto, era um chamado, assim, quem tem o que dizer, comece a dizer agora para se diferenciar. E eu realmente acredito nisso, porque quando você
olha conteúdos feitos por inteligência artificial, a gente já reconhece, né? Mas precisa fazer isso que você falou. Opa, será que isso é verdade ou não é? Mas, de repente, ficar tudo pasteurizado também não tem valor, né? Uhum. Isso que a Cila está falando, que é conteúdo proprietário, né? A gente realmente tem até... esse estúdio, esses podcasts surgiram na pandemia, quando se começou a entrar para valer na era digital e na digitalização, e a gente sentiu necessidade de ser a fonte primária, né, das informações que saíam de uma instituição como a FEBRABAN. Exato, eis um exemplo vivo aqui, né? Bom, nós chegamos ao final desse episódio. Que pena, mas a conversa sobre dados só começou. Se tem algo que ficou claro hoje é que ser data-driven não é mais uma opção, como nós vamos mostrar no próximo episódio. Eles vão continuar aqui com a gente e você vai descobrir como as empresas estão se reinventando para enfrentar esse novo desafio e quais são os passos práticos que elas estão dando rumo a uma cultura realmente orientada por dados. Eu agradeço aos nossos convidados, Cila Schumann, CEO do IDEA Instituto de Pesquisa, Jefferson Dente, Chief Disruption Officer da Deloitte, Maurício Moura, fundador do IDEA Instituto de Pesquisa, doutor em Economia e Política do Setor Público, professor da Universidade George Washington. E agradeço a você, internauta, que sempre nos prestigia por aqui e te convido a seguir com a gente no próximo episódio sobre o tema de dados. Até a próxima.